Oi, pessoal, eu sou Taina Pereira, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro aberto de 2024. E nesse encontro especial nós temos a participação da Durica Almeida, que é uma das fundadoras do IMENA, Instituto de Mulheres Negras do Amapá, também fundadora e coordenadora do Grupo Fulanas, Rede de Mulheres Negras da Amazônia Brasileira, e temos como convidada também a fantástica Giovana Cardoso, idealizadora, fundadora de várias iniciativas, como o Grupo Damas da Noite, Astral, Antra e do Fonatrans. Nós estamos aqui com duas grandes pioneiras da luta pela garantia de direitos das mulheres em sua diversidade. Mulheres trans, travestis, mulheres cis, mulheres da Amazônia, mulheres pretas espalhadas por todo o Brasil. O nosso encontro aberto é parte das agendas da campanha de 21 dias por ativismo contra o racismo, da campanha Março de Lutas e da agenda Justiça por Marielle e Anderson. Esse encontro, ele tem como finalidade refletir sobre o que está em jogo para as mulheres negras nessa disputa eleitoral de 2024 e sobre como esse nosso projeto de bem viver pode ser realizado através da eleição de mais mulheres negras. Então, vamos todas e todos e todes juntos pelo bem viver. Aproveitando, quem ainda não é inscrito, inscrita, inscreva-se aqui no canal do MND, nos acompanhe também nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Twitter. Um abraço e bom encontro. O IMENA, desde da última eleição de 2022, nós entramos num processo junto com o UPDATE, né, com o Instituto UPDATE, e trouxemos uma iniciativa, né, nós concorremos e trouxemos a iniciativa Vote Mulheres Negras Progressista para o Estado do Amapá. E essa oficina, o que é que a gente dizia? Que nós queríamos mais mulheres negras no poder. E nós trabalhamos a comunicação na reorganização do imaginário sobre lideranças políticas no Amapá. Porque nós sabemos da grande dificuldade, quem mora para cá, para a Amazônia, do acesso aos meios de comunicação, né, de você se colocar nas redes sociais, em como que a gente faz uma campanha política, né, com pouco recurso numa região como a Amazônica. A gente fez no ano passado, e esse ano, novamente, desde o ano passado de 2023, nós estamos fazendo o diálogo novamente com o update, para identificar mulheres, mas já ampliando agora para mulheres indígenas, negras e GLBTQIA+. Né? A nossa iniciativa esse ano de fortalecimento de candidaturas traz mulheres, né, desses três segmentos. E nós também estamos, né, nesse processo organizacional, nós estamos com a AMIN, que é a Associação de Mulheres Indígenas, fazendo esse processo, né, de identificação de mulheres negras, indígenas e LGBT que serão pré-candidatas nesse ano de 2023. E aí a gente vai vendo a grande dificuldade da mulher negra ela concorrer a um pleito, né? A coragem, porque tem que ter muita coragem para concorrer, né? Como que eu vejo hoje essas mulheres e como é que elas têm colocado esse trabalho? Então, são mulheres corajosas. Porque o IMENA oficializou a partido de extrema esquerda, né? Se teriam mulheres candidatas para vir às eleições esse ano, até hoje nenhum partido nos respondeu. E essas mulheres, elas existem. Então, nós tivemos que ligar, fazer o trabalho que nós sabemos fazer muito bem, né, nesse processo das nossas bases, que foi ligar para alguém, identificar e verificarmos quem são essas mulheres que vão vir candidatas. E uma coisa nesse que eu venho me perguntando durante esse tempo, né, por que as mulheres, até agora os partidos, né, eles não têm nome de mulheres negras? Se tem, por que nós não podemos ter acesso a essas mulheres? E uma outra hora eu também me perguntava
ao mesmo tempo. Mas será que nós, mulheres negras, nós enxergamos? A gente sempre diz, né, que é um termo que a Jurema Werneck traz, que os nossos passos vêm de longe. Será que a gente não consegue visualizar para dentro desses partidos, dos partidos políticos, porque talvez a gente não veja passo de mulheres negras protagonista dentro desses espaços, dentro desses lugares, e essa é a nossa dificuldade, né, de se colocar nesse lugar. E aí a gente está nesse processo, a nossa formação vai acontecer agora no mês de abril, de 25, 26 e 27. Já selecionamos, né, as 13 mulheres, eram 10, nós tivemos 18 pessoas inscritas, e dessas 18, 13 foram solucionadas. E aí a gente vem perguntando como que essas mulheres elas vêm trabalhando em seus gabinetes. Aqui eu vou trazer como experiência o trabalho que eu conheço da Cristina, né, que além de ser a minha irmã, ela é uma mulher negra. Ela foi eleita, ela concorreu em 2006 com o cargo de senadora pelo Amapá, na disputa pelo Sarney. Nós ganhamos a eleição, nós perdemos para o poder financeiro. E de lá ela foi vereadora por não terminou o mandato, e 3 anos veio a, a reeleição, foi eleita como deputada estadual, e na última eleição ela foi deputada, se candidatou a deputada federal. Né? Quando a mulher negra tenta a galgar um cargo maior, aí a gente começa a ver a grande dificuldade. Mas o que está mesmo em jogo, né, para essa questão da política hoje das mulheres negras, trans, transvesti nessa, ou trans e cis, né, nessa disputa eleitoral? Eu escrevi um artigo chamado A Revoada das Matintas Pereiras, Mulheres Negras na Política por uma Nova Ordem para o Brasil, em 2022. E quando eu escrevi esse artigo, foi no auge da política. E eu estava assim, muito angustiada, então muito do que eu falo foi do que eu vivi, do que eu presenciei no artigo. Então, eu falo que a violência política, o racismo estrutural, o machismo, o sexismo, eles são elementos estruturantes que desautorizam a sociedade a enxergarem as candidaturas de mulheres negras como potência, nem que está ao seu redor, né, percebe que elas compõem um grupo da maioria silenciada no poder, né, um grupo marginalizado politicamente. Então, por mais que uma mulher negra ela consiga colocar em pauta todo o seu projeto político, ela cumpre com seu papel, né, de democracia, que ela atenda, consiga colocar em prática o seu projeto político, ela não é vista como seu projeto ele não é visto como um potencial. Né? Então, é isso que eu tenho percebido durante esses anos de acompanhamento da candidatura da Cristina e de outras mulheres negras. Nós tivemos, na última eleição, candidatas a governadoras. Né? Uma mulher negra que a gente apostou demais na candidatura dela. Ela teve que desistir da candidatura porque foi dito que ela não tinha capital político suficiente para ganhar uma eleição. Então, também para a gente compreender, né, de que forma dá essa desautorização, eu apresento um dado da pesquisa do Estudo de Diversidade nas Eleições de 2022, do relatório Quais as preferências do eleitorado, escolha do voto do Instituto Update. Então, o Instituto Update ele fez
né, uma pesquisa em alguns estados, um dos estados foi em Manaus, no Amazonas, né, no estado da França. E essa pesquisa ela mostra que as pessoas entrevistadas elas demonstram a preferência de voto em mulheres por candidatas não negras, negras e indígenas. Mas o resultado da pesquisa também diz que isso se dá pela necessidade de mais representatividade desse segmento. No entanto, esta preferência ela não se traduz em votos, né, para esses grupos marginalizados, pois outros fatores, como a ideologia, a fonte de apoio das candidatas e candidatos, são mais importantes na hora do voto. Né? Então, aqui, nesse sentido, eu não li toda a pesquisa, mas quando eu trago para a nossa realidade essa questão da ideologia, a gente tem muito a ver hoje com a influência, né, do fascismo, da questão religiosa, a gente que tem feito interferência nas bases, e isso tem direcionado votos para as mulheres não progressistas. E a questão financeira, porque se há um discurso de que só ganha política quem tem dinheiro. E a pesquisa ela também apontou que as pessoas entrevistadas, ou que a tendência, né, quem influencia esse voto, apontou a política tradicional, ainda aquelas que são indicadas, né, você ser indicado por um prefeito, você ser indicado por um governador, por um senador, eles são ainda fundamentais para dar essa visibilidade política para aquela pessoa. E aí, quando a gente se coloca no lugar, né, de uma candidata negra, de uma candidata indígena, de uma candidata GLBTQIA+, quem está segurando em sua mão, né? Quem está do seu lado? E, e afinal mesmo, o que está em jogo, né, para essas mulheres negras, trans, travestis e cis nessa disputa eleitoral? Nós vejo a falta de oportunidade. Então, quando a gente do Imena, a gente entra para participar dessas iniciativas do update, e porque nós acreditamos que a oportunidade, tanto para nós, enquanto instituição, quanto para essas mulheres, é o essencial, né? É o fundamental para que uma mulher negra chegue até esse espaço de poder. E a igualdade. Né? A gente não pode só ter a oportunidade, mas a igualdade. Né? Essa igualdade, olhando pela perspectiva da mulher negra, o que a gente tem visto dentro dos partidos políticos? A naturalização do racismo e do sexismo nos partidos políticos. Eles não permitem que a sociedade e a própria militância dos partidos enxergue essas candidaturas como potência, como eu falei anteriormente. E quando, a partir do momento, por mais que essa mulher ela tenha oportunidade, né, de entrar na política, de se candidatar, mas a igualdade da repartição de recurso, né, da forma como ela vai ser vista, do tempo de televisão, né, do tratamento dessa mulher dentro da questão, dentro da... Um minutinho. Laurinha, eu estou numa live. O João está aí? Não. Um minutinho, gente. Dessa oportunidade não vai ser igual. Né? E a outra coisa é a fragilidade do movimento social, né, que nós tivemos durante esses 4 anos. E a gente sabe por quê, né? Esses 4 anos que nós tivemos afastado da base e também pela questão da própria pandemia, abriu porta para que outros atores não progressistas passassem a atuar, inclusive na influência do voto. E isso a gente viu muito, que foi um retrato da nossa realidade, foi agora nas eleições do Conselho Tutelares, né? Como as igrejas evangélicas tiveram influência. Por quê? Porque são pessoas, né, que estão na base. E a outra questão é que os partidos políticos têm donos. Então, o fato do partido político ter donos, eles não estão preparados
para dividir esse espaço. Então, se eles não estão preparados para dividir esses espaços, não estão preparados para a candidatura de mulheres negras, indígenas e nem LGBTQIA+. Visto que, por que isso se dá? Porque os partidos eles são estruturados pela homofobia, pelo racismo, pelo machismo, pelo sexismo e pelo capitalismo. Um lugar em que esses grupos silenciados pelo poder terão dificuldade em suas campanhas políticas e eleitorais e nos programas partidários de colocarem seus temas, como hoje, agora que a gente está discutindo a questão da justiça climática, a questão da justiça em gênero e raça. Então, vão ser temas caros, porque esses são os temas que, para nós, mulheres negras, está ligado ao nosso bem viver, né? Porque nós não podemos afastar a questão da climática, né, do protagonismo dessa mulher, a questão da justiça social, de gênero e raça, também do protagonismo da mulher negra. E a outro empecilho é a violência política de gênero e raça. Mesmo que a gente sabe, mesmo com a aprovação da Lei de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher, as mulheres negras, né, principalmente, elas chegam ao final das suas campanhas adoecidas. Isso nós tivemos experiência com mulheres das nossas iniciativas que tiveram, ao término de suas campanhas, ao longo da campanha, tiveram que procurar apoio psicológico, né? E aí, essas mulheres, elas precisam, né, precisaram de ajuda. Eu só tenho 2 minutos, e aí, e o projeto político de bem viver? Né? Com base no que diz o conceito de bem viver, de Alberto Costa, né? Ele diz que o bem viver é uma oportunidade para imaginar outro mundo. E um dos documentos, né, que depois a gente vai estar conversando, que eu trago como base para a gente fazer esse diálogo, é a nossa Carta das Mulheres Negras, né? A Carta das Mulheres Negras da Marcha, e a carta que também foi tirada durante o Encontro de Mulheres Negras no Nordeste, a Amazônia, em 2002, por um novo projeto de nação. E nesse projeto de nação, coloca tanto que diz a Carta das Mulheres Negras da Marcha, como a Carta das Mulheres Negras de Formação na Bahia, que não se faz um bem viver, um projeto de bem viver, sem a participação, a cosmovisão, a cosmoconexão de mulheres negras e indígenas. Meu tempo acabou, gente. Olha, essa foi só o aquecimento. A gente vai continuar aqui nessa conversa. Ai, muito maravilhoso te ouvir, Dorica, de verdade, assim, uma inspiração. Você traz muitas coisas muito importantes. É, fundamental que todas nós aqui conheçamos e acompanhemos o trabalho do Imena, que é um trabalho fantástico, necessário demais, né? De apoio, de fortalecimento dessas mulheres negras que estão se colocando à disposição para levar esse nosso projeto coletivo adiante. Yasmin está aqui no chat dizendo que tá amando ver o Imena com a MND. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar irmanadas mesmo, em conexão, porque o nosso propósito ele é coletivo, a gente está trabalhando por o mesmo objetivo. Tenho muitas questões para você, Dorica. Peço que você fique aí para a gente continuar conversando sobre como é que a gente continua a implementar esse nosso projeto de bem viver. Mas antes de passar a palavra para nossa próxima convidada, que é uma outra maravilhosa também, eu quero saudar algumas lideranças aqui que estão presentes, né, nos agraciando com sua presença aqui nesse encontro. A nossa maravilhosa conselheira Robeyoncé Lima. Dá um oi pra gente aí, Rob. Oi, pessoal, boa noite com todas eu acho que é só todas aqui, né?
Boa noite a todas. É um prazer estar aqui, né? Eu sou a Robinho Celima, sou de Recife, mas no momento estou aqui em Salvador, curtindo o feriadão. E quem estiver por aqui também, a gente pode se encontrar a qualquer momento. Mas é um prazer estar aqui, né? Recebi o convite para construir o Mulheres Negras Decidem, para ser conselheira, né? Ainda estou um pouco perdida nessa função, mas estou aqui à disposição no que puder ajudar, né? Sou de Recife, Pernambuco. Atualmente eu estou suplente de deputada federal pelo PSOL e integrei anteriormente a mandata coletiva das juntas em 2018 como co-deputada estadual na primeira experiência coletiva na Assembleia Legislativa lá do meu estado de Pernambuco. Um abraço, vou ficar por aqui prestando atenção nessas falas maravilhosas de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Rob. Sempre muito bom estar contigo, te ouvir. Temos aqui também conosco a nossa liderança do Estamos Prontas, Franci Júnior, diretamente lá do Amazonas. Você quer dar um salve aí pra gente, Franci? Então, boa noite, companheiras. Eu não vou ligar a câmera, que choveu demais esses dias aqui em Manaus, e a internet, vocês imaginam como seja. Então, eu sou Franci Júnior, aqui do Movimento das Mulheres Negras da Floresta da Andara, e a gente faz parte também do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus. Muito das coisas que a Durica vem trazendo, nós já sentimos na pele, né, enquanto pré-candidata, enquanto candidatas, enfim, tudo isso, na real, acontece conosco, mulheres pretas, né? Nós estamos aqui e vou ficar para contribuir. Só um abraço a todas, em especial a Giovana. Cadê a Giovana? Falou comigo e depois sumiu a Giovana. Muito, muito bom vê-las, revê-las. E é isso. Estou aqui, Francis, te escutando. Grande beijo, meu amor. Já já vamos trazer a Giovana para a roda, mas antes de passar para a Giovana, eu queria saudar uma presença especialíssima que eu vi que entrou aqui agora e está com a gente, que é a nossa companheira Janilce. Oi, Janilce, boa noite, meu amor, que Janilce, que saudade! saudade, perfeita. Seu microfone está fechado, amiga. Eu tive alta essa semana. Eu tive uma sepsia pulmonar, né? Mas é isso. O que a Durica falou é pura realidade. Eu senti na pele como candidata e sinto na pele como vereadora. A Tainá sabe disso, o quanto é difícil legislar, porque todo mundo quer chegar a legislar, mas a dificuldade é muito maior do que se colocar os nossos corpos como candidata, porque a gente fica sem recurso depois. Hoje a gente reclama da falta de recurso do, da eleição, né? Da candidatura. Depois tu vai reclamar de falta de recurso para montar suas atividades. Porque você, se for honesto, vai contar só com o seu salário. E é dali que você vai ter que tirar. Então, a violência política, ela perpassa a pré-candidatura e a candidatura e vai até a posse. E durante o mandato também. Né? Então, que todos fiquem muito atentos, que quando chegar lá também não é um mar de rosas, não. A coisa é difícil. A Tainá teve o prazer de ir lá no gabinete. Eu agora, com um problema de saúde, eu estou afastada sem salário para poder me recuperar, né? Só devo estar voltando em maio. Então, a coisa é mais estreita do que a gente pensa. Esse glamour que a gente vê é para corrupto.
É uma realidade, Janilce. Fico muito feliz de te ver, né? A gente estava com saudade, verdade, ver seu rostinho. Muito bom saber que você teve alta. Melhoras para você, excelente recuperação. Temos outras lideranças maravilhosas aqui também. A gente vai fazer uma segunda rodada de saudações, mas agora, sem mais delongas, eu quero passar para nossa próxima convidada. Giovana Cardoso, também conhecida como Giovana Baby, uma baiana radicada em Vitória, no Espírito Santo, pioneiríssima no movimento trans e travesti no Brasil, idealizadora de várias iniciativas importantes, como Damas da Noite, Astral, Antra, criadora também do Fonatrans, né, que é um fórum que tem como objetivo a garantia dos direitos de pessoas trans pretas, e nada mais, nada menos do que Conselheira Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tá, meus amores? A organização mais votada para o CNP foi o Fonatrans. Então, assim, a gente está falando aqui do creme de la creme, tá? Desculpa. Giovana, queremos muito te ouvir sobre o que você tem pensado, o que você tem refletido junto com as companheiras no Fonatrans e outros espaços a respeito do que está colocado aí para nós, mulheres negras, trans, travestis, cis, nessas eleições de 2024. A palavra é sua, meu bem. Olá, gente. Eu não vou abrir minha cam, como eu disse inicialmente, né? Eu estou não estou muito bem, inclusive com um pouquinho de enxaqueca, circulação péssima, estou fazendo tratamento. Fiz uma cirurgia para retirada das safenas das pernas, mas aí ainda continua aquele sofrimento até me recuperar dessa cirurgia. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com essas mulheres pretas que decidem tudo, e nós vamos continuar decidindo mesmo, porque nós é que mandamos nessa porra toda. Foi a gente que começou isso tudo e a gente vai dar conta do recado e vai dizer para essa branquitude que eles não estão com nada e que nada será deles e tudo será nosso. Então, eu trago aqui uma inquietação com relação a que tudo que a gente faz na vida, desde que a gente iniciou essa luta, é política, né? A gente dizer que não gosta de discutir política, mas a gente que somos lideranças natas e que nascemos para fazer ativismo e lutar pelas nossas e pelos nossos, pelos corpos e pelas corpas, a gente já tem a política, ainda que não seja partidária, mas a gente já tem a política enraigada na nossa veia e a gente está sempre trazendo ela estampado na nossa testa, e a gente não pode se furtar o direito de trazer essas discussões importantes que permeiam a vida das mulheres pretas. E quando eu falo mulheres, eu não estou dividindo entre a trans, cis, lésbica, eu estou falando mulheres. E nós, mulheres pretas, realmente a gente precisa se imbuir em uma luta única. Nós não podemos nos eximir da luta, de lutar por todas e de trazer todas nas nossas falas, nas nossas discussões, todas as mulheridades pretas desse país. Porque, infelizmente, a política brasileira, ela não contempla as mulheres pretas, a política partidária, ela não é democrática para as mulheres pretas. A política partidária brasileira, ela é racista e misógina. Basta fazer uma avaliação trazendo esse recorte trans, basta fazer uma avaliação rápida e contar nos dedos quantas mulheres trans pretas, negras, assumiu cargos em administrações públicas, ainda que em governos que se dizem socialistas. Essa dificuldade ainda é muito maior. As mulheres eleitas, ainda LGBTs brancas, elas conseguem ainda fazer algumas curvaturas e legislar, mas as mulheres pretas não conseguem sequer legislar. Você não vê uma mulher trans, nós tivemos várias mulheres trans e travestis eleitas vereadoras na última eleição e estão agora ocupando cadeiras nos legislativos, mas que não estão conseguindo legislar.
elas são podadas, elas são vetadas, elas são discriminadas, elas não têm sequer o direito de usar o banheiro nas câmaras de vereadores conforme a sua identidade, conforme o seu gênero. Então, nós temos um país que não respeita as mulheres, que não respeita as identidades, que não respeita o gênero, que não respeita as identidades de gênero. E aí, eu, por exemplo, trago aqui uma história minha, inclusive eu queria parabenizar muito a Janilce pela sua luta, pela sua guerra. Janilce precisa ser referendada, divulgada, falada e levada conosco para todos os cantos desse país, porque é a voz da resistência e é um exemplo para todas as mulheridades. E aí, eu, por exemplo, nunca já tive muita vontade de concorrer aos legislativos e depois retrocedi. Por quê? Porque eu imagino que eu não conseguiria legislar. Por quê? Porque o meu compromisso é com as nossas mulheres pretas, e o parlamento machista, racista, não ia permitir que eu legislasse. E eu não posso ir para um espaço, não é medo, não é falta de coragem, mas é porque eu não posso ir para um espaço de criação de leis, de trazida de política e de direitos para as pessoas, e não conseguir fazer nada, e não conseguir legislar pelas nossas. Nós somos um país em pleno século XXI que ainda mais mata mulheres trans no mundo. E 79,9% dessas mulheres trans assassinadas são mulheres pretas. São de mulheres pretas. Se você pegar uma avaliação quantitativa e qualitativa dessa população no Brasil, você vai ver que mais de 80% da população trans brasileira são compostas por mulheres pretas, são de mulheres pretas. E aí você vem com o mesmo dado quando se reflete em assassinatos, mais de 78% são de mulheres trans pretas. Ou seja, o Brasil mata anualmente o mesmo percentual de assassinatos, é quase o mesmo percentual de mulheres trans pretas no Brasil. E a gente não pode esquecer de estar trazendo essa discussão, porque, hipocritamente, nós somos o país que mais consome serviços virtuais eróticos de pessoas trans pretas no mundo. Então, nós temos uma sociedade hipócrita, que ela é muito mais racista, e eu costumo dizer isso, muita gente não me entende, e às vezes fica questionando, porque a gente tem temos que martelar e trazer a questão da transfobia, mas eu trago muito a questão da transfobia. Mas quando você traz esses quantitativos de assassinato, esses percentuais de assassinato, você percebe que é o racismo e a misoginia que está predominando isso tudo. Logicamente, as atenuantes foi por transfobia, mas o racismo e a misoginia, ela aparece antes disso tudo. Então, é preciso que a luta trans, que a luta das mulheres trans pretas, ela seja uma luta de todas as mulheres. Todas as mulheridades precisam estar contempladas, e aí onde eu fico aqui, assim, extasiada quando chegou para mim o contato para que a gente estivesse aqui no Mulheres Negras Decidem, porque nós, mulheres travestis, mulheres trans pretas, a gente também ajudamos a decidir isso tudo. Eu me lembro que quando o MNU, quando a Negro ainda engatinhava lá no Rio de Janeiro, nos anos 80, nos 70, nós, mulheres travestis e mulheres trans, já tentávamos engrossar fileiras dessas organizações, mesmo elas tendo também os seus comportamentos, que é patriarcal, ele não é um privilégio só da branquitude, mas que tinha esse comportamento transfóbico também nesses segmentos que a gente queria adentrar, por ser segmentos sociais que representam a nossa cor, a nossa raça. E a gente era vetada de participar pela transfobia patriarcal, aí já não era o racismo, era a transfobia patriarcal,
das próprias instituições que a gente se viam, nós nos víamos no direito de adentrar essas instituições para enfrentar a problemática do racismo brasileiro. E aí a gente tem discutido isso no Fanatrans constantemente. Por quê? Porque nós não podemos afirmar em nenhum momento, eu acho que é muito ruim quando nós, mulheres pretas, a gente afirma que o Brasil é um país democrático, e a gente sabe que não é. Nós não temos um país democrático. Porque enquanto houver racismo e houver misoginia, não há democracia. E nós sabemos que nenhum governo, mesmo o governo que está aí, que nós, mulheres pretas, fomos para a rua lutar para que ele conseguisse voltar, porque a gente acredita que dos males o menor, mas a gente precisa refletir sobre essa crença que dos males o menor, porque o governo que nós colocamos e que dialogamos e que fomos falar com as nossas e com os nossos, que ele era o melhor para nós, não está tão melhor assim por conta dos acordos que está sendo feito. Por exemplo, você não vê o MEC discutir racismo estrutural, nem discutir transfobia, nem discutir misoginia. Por quê? Por conta do acordo do governo pela tal da governabilidade. E por que essa governabilidade precisa ter esse acordo onde corpos e corpas sejam esquecidos, apagados e dizimados do processo? Porque o governo entra, assim que ele é eleito, ele já está pensando no processo daqui a 4 anos de reeleição. E o maldito sistema que nos segrega e não deixa um governo assumir posições de compromisso com quem te elegeu, é a maldita reeleição. Então, nós precisamos, enquanto mulheres pretas, também discutir a reeleição, esse processo político brasileiro de reeleição, porque não adianta a gente brigar para a reeleição de um governo que é nosso, é legítimo, nós votamos, mas que o compromisso da branquitude, da extrema-direita, da bancada cristã fundamentalista, da bancada evangélica fundamentalista, esteja à frente dos nossos pela governabilidade. Então, nós precisamos refletir sobre isso tudo e fazer grandes discussões e apontar essa ferida. Nós não podemos nos furtar de discutir essas questões importantes. O governo só vai entender a nossa importância, que é um governo nosso que nós elegemos, a partir do momento que a gente também aponta o dedo no que é confortável para eles. E é muito confortável dizer, apagar, esquecer, deixar em stand-by políticas que vai promover a população de pessoas pretas, de pessoas negras, de pessoas LGBTI, de pessoas LGBTQIAPN+, para poder governar. Então, a gente entende que o diálogo inicial para poder trazer um governo socialista e um governo que entendemos como um governo nosso, ele não foi de forma concisa, nós não fizemos apontamentos que garantissem que esse governo fosse um governo que não pensasse só em ser governo, e que pensasse em mudar as vidas, impactar e trazer os nossos, trazer os direitos dos nossos, cuidar dos nossos. Você acha que um governo que a gente tem que entender, desculpa, não é você acha, a gente tem que entender que um governo de compromisso, como foi o governo que a gente lutou para que ele estivesse aí, ele precisa, ainda que ele não tenha apoio no Congresso, mas ele precisa mostrar a sua posição enquanto governo, enquanto enquanto quem te elegeu, independente de 4 anos ou não. Então, nós precisamos trazer essa discussão de reeleição, trazer essa discussão que as nossas companheiras, mulheres pretas, eleitas, e empossadas não estão conseguindo legislar, porque só assim a gente vai entender que
precisamos marcar, de fato, o que é um governo nosso. O que é um governo nosso, o que é um governo que queremos e o que nós queremos que esse governo apresente para que os seus que se elegeu, ainda a gente não sabemos muito se é seus mesmo ou se foi só compromisso de campanha, mas a gente precisa trazer isso. E aí eu trago aqui, para finalizar, um dado importante, é que nós temos aí o Ministério da Igualdade Racial, onde nós temos uma ministra que veio de nosso meio, maravilhosa, e que tem tentado fazer de tudo para que as políticas para nosso povo sejam implementadas, mas é um ministério que tem um orçamento de R$600 mil. Uma vergonha, R$600 mil para um ministério que vai cuidar de Brasil e cuidar de mais de 60% da população brasileira. A ministra abriu um cadastro, o Ministério abriu um cadastro para levantar profissionais, mulheres trans com capacidade para exercer funções dentro de cargos no próprio ministério e outros ministérios. Não conseguiram encaminhar nenhum, apesar de ter tido mais de 5 mil cadastros apresentados, e não conseguiu encaminhar nenhum. Mas isso não estamos falando que é um erro do nosso ministério, mas sim um erro da estrutura do governo, que não permitiu abertura para que o Ministério da Igualdade Racial, que é o nosso ministério, pudesse avançar nas nossas pautas. Então, a gente precisa refletir politicamente e na nossa marcha em Brasília, nós vamos precisar apontar o dedo, sim, e esquecer essa coisa de posteriormente ser apontada, nossa, mas vocês são movimento aliado. Nós somos aliados, mas não podemos ter eminência parda e nem ficar de cócoras para as decisões de um governo que é nosso. Então é isso, gente. Maravilhosa, ela habla mesmo. É isso. Se a gente colocou esse governo lá, a gente foi para a rua fazer campanha, a gente tem todo o direito do mundo de cobrar. Tem que cobrar mesmo. É isso, Giovana. Se puder, por favor, fica aí com a gente para a gente seguir no debate. Você também trouxe pontos muito importantes aqui sobre a centralidade, né, do debate do enfrentamento ao racismo, a misoginia, a transfobia, e como isso é indispensável, né, para o aprofundamento da democracia, para a gente realmente conseguir dizer que vive numa democracia. Eu vou passar aqui, então, para a nossa segunda rodada de saudações. Temos outras lideranças maravilhosas aqui presentes. Nossa incrível vereadora Georgia. Você está aí, Georgia? Dá um alô para gente. Oi, gente, boa noite para todas. Muito feliz de ver vocês aí, os rostinhos lindos, morrendo de saudade também. Até peço desculpas, eu tô bem atrapalhado aqui ouvindo vocês. Cheguei em casa agora, coloquei minha roupa velha, sabe quando você tá assim, afinzona de ficar à vontade? Os bichinhos, enfim. Tô ajeitando a comidinha aqui ouvindo. Mas estou muito feliz de estar aqui, como sempre, vocês são muito maravilhosas. Enfim, a fala agora sim me tocou lá no mais profundo, assim, né? Acho que dizer que sobre o fato da gente, como mulheres pretas, não estarmos conseguindo nos, assim, fazer, né, a política que a gente quer. Enfim, aqui em Curitiba é um espaço extremamente fascista. Tenho feito bastante coisa para a população negra, mas gostaria de ter feito, fazer muito mais, principalmente para a população LGBTQIA+, né? Mas tenho dado alguns passos, né, assim, muito importantes, e estou muito feliz com isso, assim. Mas entendo que também entrando num processo bem adoecedor. Então, me somo, né, às várias falas que eu ouvi ali. E aí, é aquele lugar, né, que você chega em casa e fala, mano, hoje só quero ser eu mesmo, assim, a nega favelada mesmo, pegar a blusinha rasgada e ficar de boa, assim, sabe? Meus bichinhos, minha esposa que tá aqui na minha frente, ela tá comendinho, mas vou mostrar ela rapidinho. E é isso, galera, assim, muito feliz de estar aqui com vocês mesmo, que de fato vocês sempre me fortaleceram, sabe, nesse corre aqui em Curitiba. Então eu tô muito contente de estar aqui. Tô com a Mita aí também, que está chegando agora na assessoria, tá acompanhando vocês também. Enfim, né, eu sempre falo para ela de vocês, porque é isso, a gente precisa se ouvir, né, se falar, se escutar, porque, enfim, é um processo muito louco mesmo.
Mas é isso, não vou falar mais nada, só dizer que estou muito feliz. E obrigada. Tamo juntas, mulheres. Georgia, um prazerzaço estar contigo, minha irmã. Você é incrível, sempre muito bom ter você com a gente aqui. Quero chamar também a nossa liderança, a nossa mais, a maior comunicadora desse movimento, a assessora mais, a articuladora política mais pop do MND, Kika, nossa Anacleia, Kika, diretamente do Tocantins, de Porto Nacional. Dá um alô pra gente aí, Kika. Chega, eu levei um susto, falei, meu Deus, quem é essa articuladora potente? Boa noite, manas. Eu tô aqui tentando falar, um pouquinho rouca ainda, porque a pessoa não para e não melhora de jeito nenhum, e é participando de uma coisa e outra, mas estou muito feliz de estar aqui, de ter duas sobrinhas minhas aqui, né? A Jaximara e a Alia Cristina. Saudade de cada uma de vocês. Um beijo, um abraço. Não vou tomar muito tempinho. Beijo, Kika! Claro que a mais pop é você, imagina. Não tem ninguém mais pop nesse movimento do que a Kika. E para encerrar essa segunda rodada aqui de saudações, eu queria convidar também para dar um salve aí para nós, a nossa liderança do Estamos Prontas também, Lucilene Calunga. Você tá aí, Lucilene? Tô sim. Boa noite a todas. Aqui ouvindo, feliz, né, de poder sempre ouvir quem está aí no mandato. Fiquei muito feliz e pensativa, inclusive, com esses depoimentos, né, das nossas vereadoras. E também nesse anseio, né, enquanto pré-candidata, da gente estar também neste lugar. Obrigada pela oportunidade e uma ótima noite a todas. Muito bom ter você aqui com a gente, Lucilene. Conta com a gente aí nessa nova missão rumo à Câmara de Vereadores. Você é uma potência, uma mulher incrível. A gente tem muito orgulho de construir junto, de estar junto contigo, viu? Bom, temos inscrições aqui, né, no nosso chat. A Neudes quer fazer uma pergunta. Temos perguntas aqui também que recebemos no privado. Então, eu vou começar perguntando aqui para nossa maravilhosa Durica. É, Durica, você traz coisas muito importantes, né? Entre elas, o fato de que a gente não pode se afastar, né, enquanto mulheres negras progressistas, de algumas pautas. E eu queria saber, assim, na sua visão, quais que são esses temas que são necessários, que são mais urgentes nessas eleições de 2024? Vou passar a palavra para você e depois passo para a Giovana, também para falar para a gente sobre como que, né, nós, mulheres negras, que estamos nesse lugar da política institucional, seja ocupando um cargo eletivo, seja ajudando a construir, né, um mandato, um gabinete, como é que a gente pode construir esse lugar seguro, afetuoso, sobretudo para mulheres trans, né, que já estão eleitas, para aquelas que estão querendo chegar a um cargo eletivo. Passo para a Durica e aí em seguida passo para a Giovana e depois abro para Neudes falar. E quem mais quiser que se inscrever também para fazer pergunta, trazer algum comentário, só colocar aqui no chat. Vai, Durica, contigo. Tá, quem perguntou? Quem perguntou foi a Adriane Primo. Ela é de onde? A Adriane é de Salvador, Bahia. Boa noite, Adriane. Tudo bom? A gente não pode, né, enquanto mulher negra, se afastar, primeiro porque quando a gente é eleita, a gente não pode perder a dimensão de onde a gente vem, né, da nossa base, do nosso território. Por mais que os votos, muitas das vezes, não venham daquele lugar, mas a nossa pauta não pode fugir à luta. E um dos temas, né, emergente, que agora é o que a gente está discutindo para trazer,
eu traria a questão da própria marcha, né, olhando para a própria marcha das mulheres negras, é a gente discutir a questão da reparação e do bem viver, né? O que é a reparação? Isso é um tema emergente. Nós dizemos aqui, quanto mulheres negras da Amazônia, que para a gente a reparação é ser reconhecida enquanto mulheres negras na Amazônia, né? Sair desse contexto de invisibilidade. Então, a reparação, para cada mulher, para cada território, ela tem, ela tem a sua forma, né? Ela não é igual, né? Então, é esse conjunto de demandas que nós precisamos emergentemente, né, dar visibilidade, né, a essa questão. O outro é a nossa questão do bem viver, né? O que de fato significa para a gente, o quanto mulheres negras, o bem viver? Eu trago essa questão da oportunidade como uma oportunidade da gente transformar um novo mundo. E a gente trazer também na nossa pauta essa nossa cosmoconexão, né? Essa nossa forma de ver o mundo, essa nossa tecnologia ancestral, como também uma forma de fazer políticas públicas, né? Trazer, pautar para dentro das nossas políticas públicas. Que, o que acontece quando a Giovanna Baby traz? A Giovanna Baby, não. Giovanna Baby, ela traz, né, que a gente precisa colocar o dedo na ferida, né? E uma das formas da gente colocar o dedo na ferida é isso. Nós construímos e nós queremos as nossas demandas atendidas, né? As nossas demandas atendidas. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de não trazer é hoje essa questão das mudanças climáticas, que a questão das mudanças climáticas ela tem muito a ver com o enfrentamento ao racismo ambiental, com o enfrentamento ao racismo institucional, e a justiça de gênero e raça, que essa justiça de gênero e raça passa por muito do que acontece, por muito do que foi dito pela Giovanna Baby, e também pautar a questão do genocídio da população da juventude negra, né? Então, essa é uma pauta que, por mais que não seja uma pauta das mulheres negras, é uma pauta que a gente tem que trazer, né? Esse enfrentamento a, ao racismo institucional, que a partir do racismo institucional ele traz, né, várias vertentes de racismo, e entre ele o racismo ambiental, que é o que nós temos visto hoje, quando se desmorona um barranco, quando o rio enche, né, quando pessoas são arrastadas pelas águas, e a gente se pergunta, né, quem é a cor dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas que moram nesses lugares? Então, essa é a ferida, uma das feridas que a gente tem que tocar. São pautas emergentes, né, que afetam a vida das mulheres negras, como todas. Era isso. Sei se contemplei. Perfeita, Dorica. É sempre importante demais, né, ouvir as nossas mais velhas sobre o que é urgente e necessário, né? São tantas coisas que nos atravessam, são tantas pautas que a gente precisa dar conta, mas contar, né, com olhar, com avaliação estratégica de quem já está na luta há muito tempo sempre ajuda, né, para a gente definir prioridades. E eu estou 100% de acordo contigo, Dorica. Giovana, você está por aí ainda, amor? A Tô sim. nossa incrível Lisandra Bernardino, diretamente do Rio Grande do Norte, trouxe essa questão, né, sobre como mulheres negras cis
que estão nesse lugar da política institucional podem colaborar, construir, para que esse espaço seja um espaço seguro, de afeto para mulheres trans, que estão se elegendo, que estão fazendo muito, não apenas pela população trans, mas por todos, né? Por toda a sociedade, mas que sofrem de maneira desproporcional essa violência política de gênero e de raça, né? E é importante, né, que isso seja feito para que outras mulheres trans, travestis, que almejem esse espaço, né, tenham energia, né, continuem, né, persistindo para chegar nesse lugar. Então, essa a questão que a gente coloca para você agora, Giovana. Bom, eu quero agradecer a intervenção da companheira e parabenizar ela por essa preocupação, que deveria ser uma preocupação equânime de todas as pretitudes brasileiras, né? E assim, eu penso que tem algumas coisas. Nós sabemos que nós não vamos mudar nada com uma varinha de condão. Nós temos pessoas que têm um histórico patriarcal, de ser criado, porque o preconceito, ninguém nasce preconceituoso. A sociedade aprende a ser preconceituoso, a ser racista, a ser transfóbico. E aí a gente entende que não vai ser um milagre, mas a gente compreende que nós já está segmentado, então está na hora de sermos mulheres e acabou. Somos mulheres, travestis, trans, mas que isso não precisa ser a tônica, mulheres cis e mulheres trans. Eu acho que essas nomenclaturas acadêmicas academizou demais as vidas. Academizou demais as vidas das pessoas, e aí se segmenta. Nós sabemos que nós precisamos segmentar em alguns momentos, mas, no geral, é a luta das mulheres pretas e ponto. Então, um primeiro passo é trazer essa questão de hombridade, de se colocar naquele lugar, porque é muito fácil o discurso das mulheres, de muitas, aliás, é muito fácil o discurso de muitos movimentos, organizados ou não, mas que não se coloca naquele lugar. O discurso apenas porque está na moda e é bonitinho ser politicamente correto, entendeu? E aí eu penso que a hombridade é o primeiro passo para poder começar a praticar a reparação com as mulheres, e no caso aqui, mulheres travestis e mulheres trans. E um outro ponto que eu acho que as mulheres negras parlamentares, ou mulheres cis parlamentares ou não, ou lideranças de movimento organizado, elas podem também não deixar essa luta do enfrentamento só para os corpos trans. Elas precisam assumir essa luta, que essa luta é nossa. Nós tivemos a primeira trans brasileira no ano de 1600 no Brasil, a Chica Manicongo, trazida do Congo, e ainda não tem muita gente vestindo a camisa dessas pessoas para lutar por elas. Então, nós precisamos que, quando um vereador lá no Parlamento Municipal apresenta um projeto de lei que proíba mulheres travestis e transexuais de usar o banheiro conforme a sua identidade, eu, mulher cis, parlamentar cis ou ativista cis, eu vou provar para aquela Câmara de Vereadores que 90% dos casos de estupro são praticados por pessoas heterossexuais e da família. Pessoas cis e a maioria das vezes são pessoas próximas ou da família, que não existe dados, não existe nenhum caso de estupro de pessoas trans usando banheiro, usando um espaço que é unicamente para fazer as necessidades fisiológicas. Isso precisa ser discutido e apresentado, socializado, porque isso não sai em lugar nenhum, não sai os projetos que nós temos no Brasil hoje.
mais de 140 projetos de leis aprovados, onde as pessoas trans são proibidas de usar o banheiro. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aproveitou um momento oportuno e aprovou um projeto de lei onde proíbe as pessoas trans de usar os banheiros das escolas, conforme o seu gênero. Então, eu penso que a nossa luta, ela não pode ser uma luta só nossa. Ela tem que ser uma luta de todas as mulheres pretas, assim como a luta de todas as mulheres pretas é uma luta nossa. A luta nossa precisa ser uma luta de todas as mulheres pretas. Só aí a reparação pode acontecer e quando também as mulheres aliadas ou não e que defende todas as mulheridades assumir o discurso do enfrentamento de apontar o dedo e dizer e afirmar os conhecimentos científicos acerca da população trans. Porque há muito disse que me disse de vereadores aí, inclusive até semi-analfabetos ou analfabetos totalmente, que não conhece nada das identidades trans cientificamente e vai dizendo asneiras por aí e colocando isso nos seus projetos de leis. Então eu penso que a reparação histórica para com as mulheres trans pretas, ela deve partir de todas as mulheridades. E quando eu falo mulheridades, eu estou trazendo aí também os homens aliados da causa, porque não precisa, a gente passou a vida inteira ser respaldada por eles, né? Bom dia a todos, boa noite a todos. Então está na hora dos homens se adentrar à luta das mulheres e ser respaldados também pelo boa noite a todas, bom dia a todas, entendeu? Então é sobre isso que eu quero trazer aqui, porque não precisa ser trans para lutar contra a transfobia, não precisa ser negra para lutar contra o racismo, é sobre isso. Perfeita, Giovana. Temos que seguir manadas, que é juntas que nós somos mais fortes. Neudes, você tá por aí, amiga? Tô aqui, lindeza, estou por aqui. Estou aqui na escutativa, meu Deus do céu, gente. Eita. Bora lá? Vocês estão me ouvindo? Legal. Pessoal, boa noite. Eu sou a Neudes, eu sou da capital de São Paulo. Eu sou socióloga de formação, eu sou atuante, sou agente do terceiro setor. Eu acabei de fundar um Instituto Comércio e Sustentabilidade, focado para trabalho e renda, porque o meu entendimento é que raça vem primeiro e, na sequência, a gente precisa falar de classe e todos os outros segmentos, tá? Acompanhando a primeira fala da Giovana lá atrás, entre esquerda e direita, meu bem, a gente continua sendo preto. Tanto os partidos de esquerda quanto os partidos de direita precisam do nosso voto, do nosso braço para segurar as bandeiras, mas no poder o rolê é outro totalmente diferente. Então, a gente precisa ter em mente que raça vai ter que vir em primeiro lugar, recorte de gênero, para a gente entender que esse país é nosso. E toda mulher preta e periférica, com mandato ou não, é uma autoridade social. Eu venho de 2 eleições seguidas, fui candidata em 2022, para além disso, eu sou vice-presidente de um determinado partido aqui na capital de São Paulo, e isso me adoeceu. Eu estou retomando agora os contatos dos movimentos de base, até por conta do terceiro setor, para entender, e já queria deixar aqui para as meninas da organização, para entender como é que está a mobilização, se existe a mobilização em Brasília, pensando em requerermos com força, com o dedo na cara, a paridade de gênero com equidade de raça. Não há o que se falar em reparação, mas bem viver, sem pensar em verba. Representatividade nós já temos, que seja 1 em cada espaço. O ideal seria ser 100 em cada espaço. Mas a representatividade sem verba vai continuar adoecendo e matando os nossos corpos cada vez mais. É de fundamental importância batermos sobre bem viver, reparação, representatividade, seguido de dinheiro, gente. Dinheiro. As mulheres pretas, em todos os seus segmentos, precisam de estrutura financeira para seguir suas mobilizações, para pararem de serem mortas, silenciadas apenas por serem mulheres
pretas. Quero dar um salve para todas as lideranças que falaram antes de mim, parabenizar mais uma vez a organização e queria deixar essa pergunta para entender como é que a gente está de mobilização em relação a Brasília. Quero me juntar, me somar a essa força, porque a gente precisa falar de dinheiro lá na cara desse bando de puto que só chama a gente para conversar na hora do voto. Um salve. Salve, Neudes! Fala poderosa, direta e reta, daquelas. A gente tem um bonde forte lá em Brasília. Depois dá um alô para a Mari, nossa guardiã de comunidade, que ela te coloca em contato com o pessoal que está lá. E no nosso primeiro encontro esse ano, nós colocamos quais as prioridades para o movimento esse ano, né? E a gente quer muito estar construindo uma campanha sobre ações afirmativas no âmbito eleitoral, né? Sobretudo a legislação que dá conta dos direitos de mulheres negras nessa disputa. E recentemente nós estivemos numa agenda com a ministra Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. E ela chamou a nossa atenção para a necessidade da gente acelerar, né, e aprofundar esse debate e começar a pautar a paridade de gênero com equidade racial, né, porque é isso que, de fato, vai nos dar condições materiais de transformação da nossa realidade. Então, ótimo você ter trazido esse ponto aqui. A gente está falando, né, sobre os desafios que nós temos, sobre a importância de manter no horizonte esse nosso projeto coletivo, esse nosso projeto de bem viver, mas a gente só consegue efetivamente implementar o nosso projeto de país se a gente estiver lá com a caneta na mão, e as ações afirmativas são fundamentais, né, para acelerar esse processo. Então, muito obrigada aqui pela sua fala, pela sua intervenção, foi muito importante te ouvir. A gente segue juntas, conectadas. Queridas, eu quero agradecer imensamente a todas vocês que estiveram aqui conosco essa noite, em especial as nossas convidadas especialíssimas, maravilhosas. É sempre muito bom ouvi-las. Durica, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter aceito o convite, ter vindo conversar com a gente aqui. Giovana, muito obrigada, apesar de estar aí um pouquinho baleada, veio conversar com a gente, trocou aqui conosco, trouxe coisas muito importantes. Foi ótimo ouvi-la também. E vocês agora já são de casa, né? Agora vocês já são parte da comunidade. Esperamos revê-las em muitas outras oportunidades.